Olá, que Deus abençoe a sua vida. Você sabia que nada acontece fora da permissão de Deus? Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E nós possuímos 5 sentidos, que são eles: audição, visão, olfato, paladar e o tato. Você sabia que quando uma pessoa está desfalecendo ou morrendo, o último sentido que ela perde é a audição? E por que Deus permitiu assim? Ou permite assim, melhor dizendo? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e pela fé sois salvos. Há casos que uma pessoa está hospitalizada e o familiar ou ente querido vai visitá-la e o médico diz: olha, ela está em coma, não está andando, não está falando, não está enxergando, porém pode falar que ela ouve. E quando o familiar vai falar, a pessoa em muitos casos derrama até lágrima, ou seja, ela está ouvindo. E Deus permite tudo isso para que você ouça a mensagem dele, a salvação que vem da parte dele. E eu gostaria que você ouvisse atentamente esta palavra que eu tenho da parte de Deus para dizer para você. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar sobre as 2 certezas que todo ser humano possui nessa vida. Essas 2 coisas são certas. Muitas coisas não são certas, na verdade. Você não tem certeza se daqui a 5 minutos você vai estar vivo. Você não tem certeza se aquilo que você planejou para o final do ano vai dar certo ou não vai dar certo. Você não sabe, mas 2 coisas são certas. Primeiro, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência que mesmo depois de ter pregado, anunciado a salvação, o evangelho, ter ajudado tantas pessoas, ele sabia que estava se aproximando o dia dele partir dessa terra, ou seja, a morte estava chegando para ele. E mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável, a morte ela vai chegar, porque os anos estão passando, o tempo está passando, a gente está aí no último mês do ano, não é verdade? Ou seja, o tempo está passando, mais cedo ou mais tarde a morte ela vai chegar. Daqui a 120 anos, eu, você que está me ouvindo, nenhum de nós vamos estar mais aqui nessa terra para contar a história. Então a primeira certeza, a primeira coisa que é certa é a morte. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Só que o problema não é a morte chegar, é como você se encontra, como você vai se encontrar, melhor dizendo, quando ela chegar. Se você estiver salvo, graças a Deus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele fala aqui, o apóstolo Paulo, acerca da segunda certeza: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, atente para esse detalhe aqui, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se a primeira certeza é a morte, a segunda certeza é a vinda de Jesus. E mais cedo ou mais tarde, uma dessas 2 coisas vão acontecer. Ou nós vamos morrer, ou então Jesus vai voltar. Mas não importa, seja a morte ou a volta de Jesus, o importante é você ter aberto seus ouvidos e ter permitido que a palavra da salvação entre dentro de você. Porque mais cedo ou mais tarde essas 2 coisas vão acontecer. Que Deus abençoe a sua vida.